o que que a lei diz, ou o que que a lei permite, o que que a lei não permite com relação a isso. Simone, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Marcelo. Bom dia, queridos amigos aqui da mesa. Bom dia, nossos internautas. Prazer de novo estar aqui, né? Ótimo, que coisa maravilhosa. Sempre melhor. Então, Marcelo, eu achei esse tema muito interessante, porque eu até, há umas 2 semanas, eu fui procurado por uma pessoa que estava apavorada porque um terceiro, né, um vizinho, estava ameaçando ele que tomaria a casa dele porque existia um suposto débito entre ambos, né? Entre a pessoa que me procurou e o vizinho que ameaçava, vou te tomar a casa, aquela coisa. Você está me devendo, eu vou tomar a sua casa. Exatamente. Então eu achei esse assunto muito interessante. E é. Pois é, porque exatamente isso, porque as pessoas, às vezes, elas têm medo disso. Nossa, eu tenho minha casa, a pessoa está dizendo, eu estou devendo, e efetivamente estou devendo, né? Eu vou ficar na rua, vou virar um sem-teto. Não é bem assim. Claro que em algumas situações, em algum momento, isso pode acontecer. Mas é bom que se diga antecipadamente que, para que chegue nesse resultado, é necessário que tenha uma ação judicial, uma ordem judicial e que aquela penhora seja efetuada. E a penhora não significa perda do bem. A penhora significa que aquele bem está garantindo um débito. Ora, se você tem um débito e se você negocia, se você paga, se você entrega alguma coisa para efetuar o pagamento ou efetiva quitação, você libera um bem penhorado. Então, a penhora não significa a perda desse bem, tá certo? Entendi. Efetivamente. Tá. Agora, o que pode ser penhorado, o que não pode? Bom, o bem de família, que a gente já até falou aqui quando a gente falou daquela questão da composição familiar, né? Da família unipessoal. O bem de família é aquele único bem que serve para moradia, para residência da família. Pois é. Então, esse bem não pode ser penhorado. De maneira alguma? Não. Nada no direito é de maneira alguma. Tudo no direito tem as suas exceções. É possível. Exatamente. Então, a própria lei de impenhorabilidade do bem de família prevê algumas exceções. Então, por exemplo, o débito de condomínio pode levar à penhora do bem de família, o débito de IPTU, né, que são aqueles débitos relacionados ao próprio imóvel. Tá? Recentemente teve uma decisão que foi autorizada a penhora do bem de família para quitar débitos de reforma do imóvel, daquele imóvel. Sim. Então, tem algumas exceções. Mas, de modo geral, não é possível penhorar o bem de família. Eu estou te perguntando isso, me permite te interromper para fazer uma pergunta dentro disso aí? Eu conversando com um motorista de aplicativo que eu peguei esses dias. Ele estava comentando, reclamando comigo que estava numa situação muito difícil, que estava devendo a banco, estava devendo não sei quem, não sei o quê, e estava com medo de perder uma coisa que ele tinha, que era o apartamento dele. Que ele é separado e tem uma filha, mora com ele, e ele estava com medo disso, porque ele estava devendo ao banco, apesar de não ter o imóvel, não ter nada a ver com a dívida, era de dívida enfim, que ele fez com o banco lá. Aí ele estava com medo. Eu falei, olha, procure saber direito com o advogado, porque eu acho que não é bem assim, não. Eu acho que não pode te tomar desse jeito. Aí eu queria trazer essa pergunta para você. Pois é, exatamente. Se for um débito... digamos de cheque especial, de cartão de crédito. Isso não é... Isso não permite a penhora. Esse tipo... Não, isso aí não é a exceção que a lei prevê. Tá certo? Então... Eu tenho certeza que ele está ouvindo, porque ele comentou isso comigo. Eu falei, eu vou fazer essa pergunta para a advogada na quinta-feira no programa. Essa não é... Não vou falar o nome porque é chato. Claro, mas ele saberá. Ele sabe. Eu falei que eu ia perguntar. Isso não está relacionado nas exceções da lei, não, tá? Outra coisa que não pode ser penhorada, outras coisas que não podem ser penhoradas, Marcelo, são aqueles itens necessários para atividade laborativa, para o trabalho. Sim. Então, por exemplo, se o motorista de aplicativo, se o por carro exemplo, que ele usa exatamente, para o sustento dele, também não pode ser penhorado, não pode. Agora, se ele tiver um outro carro, né, que ele usa para passeio, aí é diferente. Esse carro pode. Os itens que compõem a casa, né, o lar,
também não podem ser penhorados, que são aqueles itens essenciais, né? A televisão, a geladeira, o fogão. Agora, se tiver 3 geladeiras, né? 2 televisões... 2 vambora. Exatamente. Se tiver, por exemplo, um lustre caro, uma obra de arte, isso não é bem necessário, né, para compor aquela residência, aquele lar. Então, podem ser penhorados sim, tá? Agora, o que a gente sempre fala, a gente até conversou sobre isso também, já falamos em outras oportunidades, que se existe um débito, é importante buscar o pagamento, né? Porque normalmente o credor, ele não quer a sua casa, ele não quer seu carro. Não, ele quer o banco, dinheiro. por exemplo, ele não quer a sua casa, ele não vende casa. Não. Ele vende dinheiro. Então ele quer receber. Então ele não quer prejudicar ninguém. Se ele pegar a sua casa, ele vai ter que promover um leilão. Exato. Para poder arrecadar fundos, né? Exatamente. E você ficou sem a sua casa. Exatamente. Né? A questão do condomínio também é muito interessante. Hoje, inclusive, eu chamo a atenção e convido a todos para ler a nossa coluna da Tribuna. Sim. É que eu estou tratando exatamente disso também, que é a questão do inadimplemento do condômino, né? Quais as consequências, certo. Inclusive a possibilidade de aplicação de multa. Porque o condomínio, e aí é um débito mais complicado, porque esse sim está previsto na exceção da impenhorabilidade do bem de família, o condomínio, ele só quer receber o crédito, porque aquelas despesas são rateadas. Então, e a manutenção do próprio local onde ele habita. Exatamente. Então, às vezes, as pessoas dizem, eu vou deixar de pagar o condomínio, porque lá não vai faltar nada se eu não estiver pagando, né? Porque tem mais gente pagando. Mas é um débito perigoso, porque o condomínio pode entrar com uma ação judicial, cobrando esse débito desse condômino, o imóvel dele pode servir para quitar o débito. Então, assim, e o condomínio só quer receber. Só quer, ele precisa do dinheiro para manutenção. Exatamente. Né? Tá certo? Então, assim, mas voltando assim especificamente, né, ao nosso tema, às vezes as pessoas, eu já vi também casos assim, houve uma penhora, porque não pode ser penhorado, mas às vezes a penhora ocorre por erro, porque o oficial de justiça vai lá e não foi dito para o oficial de justiça, por exemplo, que aquele bem é um bem de família, e aí acontece a penhora. E aí? E aí, o dono daquele bem, ele às vezes fala assim, eu vou deixar para lá, eu estou devendo mesmo. Não, procure informação que pode ser que aquele bem não poderia ter sido penhorado. Entendo. Porque o fato de não poder ser, não significa que ele não seja. E se for, existem remédios jurídicos para liberar aquela penhora. Então é muito importante as pessoas que se submeterem a isso, não se acomodarem com isso, procurar informações, porque pode ser que ele tem aquele bem liberado ou a possibilidade de trocar. Olha, você não pode penhorar esse carro porque ele é o meu instrumento de trabalho, mas eu te dou aqui uma motocicleta, por exemplo, para garantir o débito. Para garantir, exatamente. Tá certo? Parcelar ou amortizar, né, o valor do débito. Exatamente. É muito interessante isso. E eu tenho certeza, Simone, você então melhor do que ninguém para falar isso. Isso deve gerar uma dúvida ou dúvidas absurdas, né? Sim, até porque é isso que eu estou te dizendo. Às vezes a penhora acontece e não deveria acontecer. Então, isso aí sim... Aí você tem que procurar um advogado para poder entrar na justiça e reverter esse processo. Exatamente. Por exemplo, tem um caso muito clássico, que é quando alguém vende um imóvel, por exemplo, e não é registrado, não teve tempo, ou não registrou ainda por qualquer motivo, e aí a penhora recai sobre aquele bem. E só que aquele bem não pertence mais àquela pessoa que consta do registro. Entendi. Então, o dono do imóvel, né, o atual, que tem lá um contrato de compra e venda, ou até mesmo uma escritura que não foi levada a registro, ele tem a possibilidade de, através de um remédio jurídico que chama embargos de terceiro, porque ele é o terceiro, vir ao processo e dizer, olha, esse bem você não pode penhorar porque ele é meu. É meu. Né? Então, libera aí para mim, porque eu não tenho nada a ver com essa dívida que estão discutindo. Entendeu? O direito é uma coisa fantástica. É muito fantástico. Eu gosto muito de estudar direito, mas eu acho que eu não vou ter paciência, não. Porque... Não é fácil, né? Porque temos muitas nuances. Tudo depende, né? Eu lembro sempre das as conversas que eu tinha com o Paulo César Magela, né? Que a gente fez o programa que também muito tempo juntos. Advogado, também fez direito. Então, ele sempre falava isso, né? Ele fazia uma pergunta, depende, né? Depende. Tudo depende. E eu gosto muito de uma frase que você usa, e ele também usa muito,
a justiça não socorre a quem dorme. Exatamente, né? Exatamente. E por isso que a gente tem que estar sempre antenado, a gente está sempre buscando informações. Aconteceu alguma coisa, busca orientação jurídica, né? Sempre tem ali a possibilidade de você consultar um advogado, defensor público, né? Porque às vezes a pessoa não tem uma condição financeira, mas tem um problema, mas não tem. Pública tem a defensoria pública que pode ajudar. Então, assim, não fique com esse problema. Como aconteceu com esse senhor que eu estou te falando. Ele estava apavorado, com medo. Coitado. Eu vou perder minha casa. Um senhorinho já sem muitas posses, era a única casa que ele tem, apavorado. Falei, absolutamente, você pode dormir tranquilo, a casa é do senhor, não vai acontecer isso. Exatamente. E a informação é o melhor remédio, né? Isso aí. Muito bem, Simone. Algo a acrescentar, não? Só que é um prazer imenso estar com vocês. Mesmo depois de ter sido eliminado pelo Flamengo? Não. Olha, mas esse assunto não é o assunto que eu gostaria de acrescentar, então, entendeu? Até porque eu estou até gostando que o Flamengo vai jogar a final com o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu, olha que espetáculo. Vai ser um ótimo jogo. Mas isso aí... E aí eu estava comentando recentemente com o Suca que eu já vi tanta zebra acontecer. Eu também. Eu tenho medo disso. Pois é. Mas eu não vou torcer para isso não, tá? Mentira. Enfim. Vai. Simone, um beijão para você. Obrigado mais uma vez. Outro grande. Semana que vem tem mais Em Dia com a Lei com a advogada Simone Porcaro. Até lá. Eu estarei aqui. Um forte abraço a todos vocês. Valeu. Agora Transamérica 9h47. Em Dia com a Lei, com Simone Porcaro.